Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos iniciar a nossa aula 2 da disciplina de Marketing e Propaganda de Produtos Farmacêuticos. O nosso tema 2, nós vamos falar um pouquinho da legislação no marketing e propaganda dos produtos farmacêuticos. Tá? Nós vamos aprender a respeito um pouquinho da legislação, de algumas legislações, de algumas resoluções, que é de suma importância quando nós vamos fazer a divulgação, quando nós vamos fazer o marketing dos nossos produtos. Os meus contatos aqui, eles permanecem os mesmos, tá? E esta aula de hoje, ela é um pouco mais curta, ela é um pouco mais sucinta, mas de suma importância quando nós vamos fazer o marketing e propaganda dos nossos produtos farmacêuticos, de tudo que nós vamos acompanhar ao longo da disciplina Muito bem, para que a gente possa entender a respeito do marketing, da propaganda, da legislação, por que tem tantas legislações, por que tem tantas resoluções, portarias a respeito da farmácia, do ramo farmacêutico, dos produtos, do marketing, nós devemos entender como que está o mercado, farmacêutico, como que está a situação do Brasil. E eu trouxe para vocês aqui que o Brasil ele é um dos maiores consumidores de medicamentos no mundo, tá? E o Brasil tem um faturamento estimado em cerca de 83 bilhões de reais, isso em meados de 2017, mas está ainda maior essa questão de faturamento do ramo farmacêutico, da indústria de medicamentos. E esses números da indústria farmacêutica pode aumentar cada vez mais, tá? E quando nós vamos pensar no sentido de marketing, é extremamente importante para a organização desse setor que só cresce no Brasil e gera um faturamento enorme, gera rendas de bilhões de reais. Tanto é que se você for nos grandes centros da onde vocês moram, ou dos centros de outras cidades, enfim, vocês vão ver que tem diversas farmácias. Então tem farmácia, 6 farmácias, uma do lado da outra no centro. Você anda 2 quarteirões, tem mais 4, 5 farmácias na mesma calçada. Então a gente vê que é um ramo que vem crescendo. E não pensando só no lado de farmácia, de drogaria, mas a indústria farmacêutica cresce, as indústrias crescem, aumenta a quantidade de profissionais nesta área, cresce e aumenta a quantidade da questão de engenharia, da questão de análises químicas, biológicas, enfim, é um ramo que cresce em todos os setores, em todos os níveis E para isso, é importante criar uma legislação para se fazer a divulgação dos produtos farmacêuticos, para que tenha um controle, de certa forma, um controle econômico, tá? E um controle da saúde e segurança dos pacientes. Então, entendendo esse contexto, nós vemos que os departamentos de marketing na indústria farmacêutica, eles estão amparados por 3 grandes áreas. E eu separei para vocês aqui essas 3 grandes áreas. A primeira é a assessoria médica, que é responsável por auxiliar na escrita de propagandas, que é onde ela é a ponte entre os medicamentos com o corpo clínico das instituições. A segunda área é a área de assessoria de propaganda, tá? Relacionada ao marketing, que é responsável por produzir as peças publicitárias e as interações com os diversos públicos, inclusive no contato direto na figura dos promotores de vendas de produtos farmacêuticos. E também o terceiro é a assessoria de pesquisa de mercado, que é responsável por abastecer de dados da indústria farmacêutica Então, ela está focada no mercado, nos clientes, nos concorrentes e na saúde pública de demais dados demográficos. Então, nós vemos, pessoal, conceituando
que no Brasil é um mercado que está crescendo cada vez mais, o ramo farmacêutico, a questão de medicamentos, separando os departamentos de marketing da indústria farmacêutica, que é a assessoria médica, assessoria de propaganda e assessoria de pesquisa de mercado. Diante disso tudo, surge aí a necessidade de ter as leis e as legislações, que é o que nós vamos ver aí rapidamente nesta aula, que é curta, tá? Nós vamos ver aí que os produtos farmacêuticos, eles precisam atender diversas leis, resoluções, portarias, e aí nós vamos ver que são diversas leis que tem aí para se controlar essa questão dos produtos farmacêuticos, tá? E aí é importante que o profissional de farmácia ele esteja em perfeito alinhamento com este assunto, tá? Para que ele possa atender às diversas aí, exigências que são necessárias para que ele possa divulgar o seu produto, para que ele possa divulgar a sua marca, possa divulgar o seu serviço. Então é preciso se atentar aí, o profissional se atentar a algumas leis, algumas resoluções e portarias. E eu separei algumas aqui para que vocês possam estar inteirados. Não que eu tenha que saber todas as leis, eu tenho que saber tudo, não. Mas qual o ramo que você vai atuar? Então é para isso que você deve se atentar. Então é necessário se atentar na legislação farmacêutica e resoluções, que é a CFF, legislações e resoluções de planos de gerenciamento de resíduos sólidos, que é o PGRSS, a legislação federal e resoluções da Anvisa, que é muito importante para quem trabalha na área aí da farmácia se atentarem a essas legislações, as legislações e resoluções de medicamentos controlados e as legislações e resoluções de dispensação de medicamentos. Bom, diante disso, o profissional ele precisa estar atento a essas leis, a essas resoluções, tá? E aí, eu separei para vocês aqui a legislação farmacêutica e resoluções, que são várias aí, como vocês estão vendo. Eu até deixei um pouquinho mais pequeno aí, mas se vocês depois aproximarem, vocês vão conseguir ver algumas dessas leis. Tem alguns decretos aqui também, e nós vemos que é de suma importância. Por quê? Nessa legislação aqui que eu separei para vocês, se vocês verem o cursor do mouse aqui, ó, temos aí um decreto que aprova a regulamentação de exercício da profissão farmacêutica no Brasil, a resolução sobre o exercício da profissão farmacêutica, tem aí uma resolução que dispõe sobre as infrações e sanções éticas e disciplinares aos farmacêuticos. Nós temos aí diversos tipos de resoluções, né, que vai de encontro a quando você vai fazer um serviço de marketing e propaganda farmacêutica, né? E eu deixei aí no material que vocês vão receber em PDF o link para que vocês possam acessar, aqui está o link, para que vocês possam acessar essas leis aqui que eu coloquei, os decretos, para ver o que cada um está falando, tá? Deixei na descrição aqui desta aula, do vídeo também, aqui no YouTube, para você clicar e ver esse decreto aí, esses decretos para a legislação farmacêutica e resoluções, tá? Para que vocês entendam aí cada lei, cada resolução, caso vocês queiram ir se aprofundar nessas leis aí. Pessoal, uma outra situação, tá? É bem conveniente que se faça um conjunto de lei e de resoluções, tá? Porque aí vai deixar poucas brechas para que a concorrência, vamos supor, eu vou fazer um serviço de marketing e propaganda, tem pessoas que vai querer jogar baixo, jogar sujo, não vai pensar na saúde do paciente, não vai pensar no bem-estar, na condição financeira. Então é importante que se tenha legislação, resoluções
para que se possa deixar poucas falhas aí, para que não tenha abusos aí na questão do marketing da propaganda de produtos farmacêuticos, tá? E a legislação, ela busca proteger a população, como eu já disse, nos aspectos econômico e de saúde também, tá? E aí eu separei para vocês aqui 3 leis que foram e são importantes para a questão dos produtos farmacêuticos, para que vocês entendam. A primeira, que é o do medicamento genérico, que é a Lei 9.787/99, que esta lei, vocês já devem saber, que auxiliou a provocar a redução da venda de determinados remédios. Então, os médicos, eles faziam a prescrição dos remédios ali e, de acordo com as convicções dos médicos, eles pediam aos pacientes, sugeriam aos pacientes ali no receituário para comprar tal remédio. Esse remédio às vezes era muito caro, e aí surgiu essa lei do medicamento genérico, que aí pôde dar uma livre escolha aos pacientes, né, e aos clientes nos produtos farmacêuticos mais baratos. Então, os pacientes podiam escolher produtos farmacêuticos mais baratos aí. Então, esta lei trouxe esse auxílio aí quando a gente fala no aspecto econômico e de saúde. Uma outra lei, que é a Lei 6.224/75, que regulamenta a profissão de propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos. Então, esta lei, ela traz a regulamentação aí que estabelece que o profissional seja responsável do contato com os médicos a fim de promover os produtos disponíveis pelas corporações. E a terceira lei aí, que é a Lei RDC 96/2008, que foi instituída pela Anvisa, que trata aí da propaganda, da publicidade e outras práticas de divulgação e promoção comercial de medicamentos. Então, esta lei, ela foi extremamente importante, até mesmo do que a gente estamos falando aqui de marketing e propaganda, para que pudesse ter alguns aspectos aí de relevância e que as pessoas não fizessem a propaganda e o marketing de qualquer jeito aí de produtos farmacêuticos, né? Um exemplo disso, com esta lei, trouxe aí a proibição de merchandising de medicamentos em qualquer meio de comunicação, trouxe aí de barrar, no caso, a utilização de expressões que remetem a eventual sabor agradável de algum remédio, de algum medicamento, a utilização de publicidade em receituários e distribuição de alguns brindes. Então, esta lei trouxe aí alguns benefícios e barrou algumas situações que hoje se torna pertinente para que o marketing e a propaganda não seja tão extrapolante aí. Por isso que eu deixei essas 3 leis para que vocês entendam aí um pouquinho, tá? Muito bem. Eu pedi para vocês aí separarem na aula 1 o segmento e vocês escolhessem um produto farmacêutico para que vocês pudessem desenvolver o trabalhinho de vocês de marketing e propaganda do seu produto, do seu serviço. Agora, nessa aula 2, eu quero que vocês façam e que vocês vejam a qual legislação o seu produto atende. Então, vocês vão receber um link com essa perguntinha, até mesmo para compor a presença de vocês. E aí eu quero que vocês respondam para mim a qual legislação o seu produto atende. Então vamos supor, professor, eu escolhi o meu produto para ser um remédio, um exemplo, um remédio, um medicamento para dor de cabeça. Então, a qual legislação esse meu produto atende? Poxa, ele atende ao ramo farmacêutico. Qual é a legislação? A legislação é que o meu produto ele pode ser divulgado para tal e tal. Então, esta é a legislação do meu produto. Então, você vai falar para mim aí nesse link, tá? Então, recapitulando, eu já escolhi o meu produto na aula 1, eu escolhi o meu serviço ou o meu produto na aula 1,
e agora eu vou ver qual legislação esse meu produto atende. O meu produto é um produto capilar. Qual legislação esse produto atende? Então você vai responder esta atividadezinha para que a gente possa desenvolver nas próximas aulas e fazer o marketing e a propaganda do seu produto ou do seu serviço. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos. A aula foi curta, mas a questão da legislação é que é importante que você entenda quais são as legislações do seu produto ou do seu serviço farmacêutico para que você possa fazer um marketing, uma propaganda correta que não invada aí e ultrapasse ou extrapole as legislações, as resoluções que temos aí no ramo farmacêutico. Tá bom, pessoal? Eu agradeço, espero que vocês possam aí aproveitar o máximo e dúvidas é só me chamar, tá certo? Forte abraço, tchau, tchau.